Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje dia 3 de abril, segundo São João. Vamos ouvir o que é que nos tem o Evangelho de hoje. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que havia sido ressuscitado dos mortos por ele. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar Jesus: por que não vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa ela fazer isto em vista do dia de minha sepultura. Os pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre os tereis. Veja, Jesus disse aqui, principalmente essa última, duas passagens interessantes. Primeiro, é da valorização que Marta, Maria e Lázaro tinham com Jesus, em reconhecê-lo e em prestigiá-lo. Tanto que Marta pegou esse meio litro de perfume de puro nardo, que segundo diz o Evangelho muito caro, e lavou os pés de Jesus, deixando toda a casa, inclusive, com um cheiro forte. O Judas, ele se questionou por que não vender e dar aos pobres. Mas o Judas era aquele que vinha entregar Jesus, então ele estava munido de falsidade, né? Era um dito bem falar o que não fazia. Temos que ter cuidado com isso nos dias de hoje. Mas uma coisa muito importante é a palavra de Jesus Cristo dizendo o seguinte: os pobres sempre tereis, e a mim nem sempre. Fisicamente ele estará com eles, como de fato depois veio a crucificação. O que é que principalmente a gente pode entender dessa passagem aí, que está muito consolidado? Que a pobreza material, de dinheiro, de recurso, é algo que vai sempre existir, porque ela faz parte das provações que um ser humano nasce para passar. Uns passam pelas provações na pobreza, no mundo de dificuldades materiais, para ver como que se sai, como que se vai se moldando a sua personalidade e como que se enfrenta os desafios diários do dia. Outros passam por esses mesmos desafios na riqueza, para ver como que se sai e como que se age com a riqueza no dia a dia. Ou seja, o estado de pobreza e riqueza para Deus é praticamente igual. Na verdade, o que a natureza divina quer perceber ali é o que nós desenvolvemos de valores e da essência verdadeira do amor próprio, humano e divino, e das nossas ações. É muito importante que a gente perceba isso, para que a gente não viva uma vida de reclamação e não apenas ache que é uma pessoa sem sorte ou com muita sorte por ter ou deixar de ter recursos materiais, dinheiro, propriedades, enfim. Porque para Deus nada disso faz diferença. Tanto é verdade que a morte é o mesmo caminho para todos. Não existe uma morte para os ricos e uma morte diferente para os pobres. Todos morrem da mesma forma, deixando um corpo terreno e indo para o mundo espiritual. E o que vai ser colhido é aquilo que a gente sempre fala, é o que nós plantamos de bom, é a nossa personalidade constituída, é as boas ações que a gente fez, é as boas energias que a gente emanou, é as vitórias que nós tivemos na nossa construção diária. E por que tudo isso é importante, seja na infância, na juventude, na fase adulta ou na fase idosa?
ou seja, em festa, em farra, no dia a dia, qualquer que seja o local. Porque aonde quer que a gente esteja e em qualquer que seja a nossa situação, quando a gente passa a compreender essas questões da vida, a gente deixa de ter pré-julgamentos, principalmente negativos, né, ou de inferioridade, e passamos a nos valorizar. E todo ser humano ele precisa se autovalorizar, porque nós somos uma essência de inteligência universal muito grande, que temos tudo para podermos alcançar o que nós almejamos dentro dos ambientes que nós estamos inseridos, seja num ambiente de muita riqueza ou de muitas dificuldades. O que nós não podemos jamais é cair a ponto de nos entregar para o mal, para querer o que não é nosso, para desejar que os outros se afundem para que a gente possa crescer. Porque fazendo isso, a gente está indo contra a lógica da criação divina. E tudo que vai contra a lógica da natureza divina, a tendência é a natureza divina trabalhar para a regularização, porque as coisas de Deus é regular. Veja que o rio não deixa de correr para o mar. Não tem um desvio de caminho que ele volte para trás. E se o homem tentar fazer isso, a qualquer momento a natureza, se sentir ameaçada, pode se reorganizar para a mesma rota voltar a acontecer. Ou seja, as coisas de Deus têm uma lógica, assim como as estrelas no céu, cada uma no seu lugar. Portanto, se a gente consegue compreender esses princípios e também colocar nossa vida numa lógica e dentro de um entendimento aonde que as nossas ações passem a gerar o bem, estar bem pessoalmente, mas para isso não maltratar nem tomar o livre-arbítrio de ninguém, muito pelo contrário, é somando ainda mais com o próximo para que todos estejam bem, que eu vou estar muito melhor ainda. Se a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, em casa, na nossa família, nos nossos estudos, no nosso trabalho, nas festas, nos momentos de confraternização com todos, de qualquer que seja a forma, a gente vai termos cada vez mais uma proximidade entre o mundo físico e espiritual, mas mais importante ainda, nós vamos estar bem e felizes, experimentar cada um e ter esse sentido, né? E aí é o que Jesus vem nos mostrar quando ele fala que pobre sempre nós teremos, mas ele nem sempre estará conosco. Então está aí dito, né? O pobre é um estado, a pobreza material é um estado humano, físico aqui, para passar pelas diversas provações e ser experimentado, se merece superar e evoluir mais ainda, ou se agindo na ignorância até poderá retroagir às situações mais difíceis ainda. Portanto, desenvolvamos sempre o bem e jamais deixemos levar por questões materiais ou físicas, mas sim pela essência que cada um temos capacidade de desenvolver em nossos corações. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe sempre.